A África é conhecida pela sua diversidade étnica e cultural, e por meio de uma história milenária capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e analfabetismo. Os africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos enriqueceram a cultura brasileira com seus costumes, rituais religiosos, culinária, danças e etc. O transporte desses escravos era feito da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros. Os escravos vinham amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil, e seus corpos eram deixados no mar. Somente no século XIX, os negros ganharam a liberdade com a assinatura da Lei Áurea, 1888. A abolição só trouxe a liberdade jurídica. Socialmente, os escravos e seus descendentes permaneceram inferiorizados. Passados 130 anos da abolição, a população negra continuou ocupando a base da pirâmide social no Brasil. No extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet, tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado, e 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. No meu lugar se ponha e suponha que no século 21 a cada 23 minutos morre um jovem negro e você é negro que nem eu, pretinho. Não ficaria preocupado, eu sei bem o que você pensou daí. Rezando não tá. No braço e no ombro as marcas dos golpes. O professor Juarez Xavier, de 60 anos, foi vítima de racismo enquanto voltava para casa depois de agendar uma consulta médica. Eu atravessei o semáforo e encontrei com essa pessoa, esse indivíduo. Quando ele atravessou a rua, talvez se sentindo mais seguro, ele levanta os braços e me chama de macaco. Agatha Félix tinha 8 anos e foi mais uma vítima da violência em comunidades do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ela estava numa Kombi com o avô quando foi atingida nas costas por um tiro, por volta das 9h30 da noite, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Moradores afirmam que policiais militares atiraram numa moto que passava na hora, e o disparo atingiu a criança. A menina ainda foi levada para o hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu. No momento não... Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele, não foi? Foi no pai, não foi? Foi na filha, não foi? É polícia. Foi na minha neta, não é criança? 8 anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não era pra perder nem eu, nem ninguém. Porque ele atirou numa Kombi que não tinha nada a ver. Ele atirou... Meu amigo! Meu Deus! Meu Deus! Eu perdi meu melhor amigo, gente. Eu tô com ele há 27 anos. Ainda ferido, né, ele pensou na sobrevivência da família e pediu que a mulher com o filho de 7 anos, que também estava no banco de trás, que saíssem do carro. Eles chegaram a buscar... O momento do engano, ele é muito canalha, sabe? Porque não é um engano.
Tem uma confusão recorrente que acontece. Se você der um Google agora de polícia, confunde uma determinada coisa com uma arma na mão de uma pessoa pobre, preta, um guarda-chuva, uma furadeira, um cano, uma ferramenta, uma caixa de sapato. E tudo isso leva a um final trágico, sabe? Então você tem famílias inteiras destruídas com base nisso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, até para respeitar a dor dessas pessoas e a perda dessas pessoas, é colocar isso, é chamar isso do que isso realmente é, sabe? A gente tem um processo de extermínio, cara, das pessoas pretas no Brasil, entendeu? Isso não é um ponto fora da curva, infelizmente, principalmente no Rio de Janeiro. Deve ser desocupado, mas o menor tava voltando do tempo. Disseram que o tiro só foi precipitado. No mais saudade dos amigos que se foi. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo.